Hoje vamos ver o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Provavelmente todos já devem ter ouvido falar nos três tenores, o italiano Luciano Pavarotti e os espanhóis Plácido Domingos e José Carreras. Muitos devem tê-los assistido pela TV, como na final da Copa de Mundo de Futebol. O que poucos devem saber é que, por questões políticas, Plácido Domingos e José Carreras eram inimigos. Ambos só aceitavam fazer alguma apresentação se o adversário não estivesse presente. Mas, em 1987, José Carreras ganhou um inimigo ainda mais implacável que Plácido Domingos. Foi surpreendido por um terrível diagnóstico de leucemia. Submeteu-se a vários tratamentos, como autotransplante de medula óssea e trocas de sangue. Por isso, era obrigado a viajar mensalmente aos Estados Unidos. Claro que sem condições para trabalhar e com alto custo das viagens e do tratamento, logo sua fortuna acabou. Sem condições financeiras para continuar o tratamento, Carreras acabou descobrindo uma instituição em Madrid chamada Fundação Hermosa, criada com a finalidade de apoiar o tratamento dos leucêmicos. E com o apoio desta instituição, ele venceu o câncer e voltou a cantar. Voltando a receber altos cachês, tratou de se associar à instituição. Foi então que, lendo os estatutos, descobriu que o fundador, maior colaborador e presidente era Plácido Domingos. Ainda mais, descobriu que a instituição tinha sido criada preferencialmente para atender a ele, Carreras, e que Plácido Domingos se mantinha no anonimato para não o constranger por ter de receber auxílio de um inimigo. Momento extraordinário e comovente aconteceu durante uma apresentação de Plácido Domingos em Madrid, quando, de forma inesperada, Carreras interrompeu o show, se ajoelhou aos pés de Plácido Domingos, pediu-lhe desculpas e publicamente agradeceu o benefício de sua cura. Mais tarde, enquanto concedia uma entrevista, uma repórter perguntou a Plácido Domingos por que ele tinha criado a Fundação Hermosa. Afinal, além de ter auxiliado um inimigo, ele concedeu a oportunidade de reviver a um dos poucos artistas que poderiam igualá-lo. A resposta de Plácido Domingos foi curta e definitiva, porque uma voz como esta não se pode perder. Fazer o bem sem ostentação. Este é o grande mérito. E é isto o que Jesus nos ensina em Mateus, capítulo 6, versículo 1 ao 4, onde diz: Tenham cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens, para serem vistos, pois do contrário não receberão recompensa de vosso Pai que está nos céus. Quando deres esmola, não façam tocar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem admirados pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam a sua recompensa. Quando deres esmola, que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Todos os ensinamentos de Jesus podem ser resumidos em duas palavras: caridade e humildade. Em tudo o que nos ensinou, nos chamou a atenção para estas duas grandes virtudes. Ele falou: Bem-aventurados os pobres de espíritos, isto é, os simples, os humildes, pois deles é o reino dos céus. E continuou: Bem-aventurados os que têm puro coração. Bem-aventurados os brandos e pacíficos. Amem o seu próximo como a si mesmo.
Façam aos outros o que gostariam que lhes fizessem. Amem seus inimigos. Perdoem as ofensas se querem ser perdoados. Façam o bem sem ostentação. Julguem a si mesmo antes de julgarem os outros. Em todas essas passagens, podemos ver a importância da caridade e da humildade. Em sua curta passagem pelo planeta, Jesus não cansou de combater o orgulho e o egoísmo, que são, sem nenhuma dúvida, as grandes pragas da humanidade. Mas o Mestre não se limitou a apenas recomendar a caridade, coloca-a como condição para a conquista da felicidade futura, garantindo que os caridosos terão uma posição melhor no futuro, quando a justiça divina nos chamar para a prestação de contas, como também nos ensinou em outra oportunidade, dizendo: a cada um segundo as suas obras. A comprovação disso podemos ver no relato da irmã Rosália, que está neste mesmo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, e que diz o seguinte: se pudessem saber a alegria que experimentei ao reencontrar aqui aqueles a quem eu pude auxiliar em minha última vida. Palavras não são capazes de descrever tamanha felicidade. Imagino como deve ser triste chegar a um local desconhecido e não ter ninguém para recebê-lo, nenhum amigo para auxiliá-lo. Este, com certeza, é o destino dos egoístas. Mas os caridosos, estes que renunciam a si mesmo pelos outros, são credores de Deus, são recebidos aqui com festa por aqueles que o antecederam, como o viajante que retorna à sua pátria após longa viagem e é recebido pelos seus mais queridos amigos. O Livro dos Espíritos também fala sobre isso, mais precisamente na questão 893, onde Kardec pergunta: qual a mais meritória de todas as virtudes? E os Espíritos respondem: todas as virtudes têm o seu mérito, porque todas indicam progresso espiritual. Há virtude sempre que se resiste aos maus sentimentos. A sublimidade da virtude, porém, está em se sacrificar pelo bem do próximo, sem segundas intenções. Portanto, a mais meritória é aquela que é baseada na mais desinteressada caridade. Continuando na questão seguinte, a de número 894, Kardec pergunta: há pessoas que fazem o bem espontaneamente, sem que precisem fazer esforços. Terão tanto mérito quanto aquelas que têm que fazer grandes esforços e vencem? E os Espíritos respondem: só não têm que lutar aqueles que já progrediram. Esses lutaram no passado e venceram. Por isso, não lhes custam esforços os bons sentimentos, e suas ações parecem simplíssimas. O bem se tornou um hábito para eles. Merecem todas as honras que se costumam dar aos grandes guerreiros que conquistaram seus altos postos. Como ainda estão longe da perfeição, tais exemplos vos espantam. Fiquem sabendo que nos mundos mais adiantados constitui a regra o que entre vocês representa a exceção. Lá, uma única intenção maligna seria a monstruosa exceção. Eis porque neles as pessoas são felizes. O mesmo acontecerá na Terra, quando a humanidade se transformar, quando compreender e praticar a verdadeira caridade. Com isto, vemos que Kardec foi muito sábio em afirmar que fora da caridade não há salvação. Dediquemo-nos, portanto, à prática da caridade, pois ela nos ajudará não só a evitar o mal, mas também nos impulsionará a um futuro mais feliz. E para a prática do bem, uma única condição se faz necessária: a nossa vontade, enquanto que para a prática do mal, basta não fazermos nada. Por fim, temos de entender que caridade é algo muito maior do que o simples ato de dar. Ela liga o benfeitor
ao necessitado. Ou seja, podemos até entregar algumas moedas para alguém, mas se não tivermos o sentimento de amizade para com o carente, não conseguiremos compreender a essência da caridade. Podemos doar agasalhos aos desabrigados, mas, se não formos capazes de compreendê-los, estaremos apenas nos desfazendo de roupas que não queremos mais. Podemos distribuir coisas entre os desafortunados, mas, sem o sentimento de compaixão para com eles, não estaremos colocando em prática a verdadeira caridade. É claro que a doação de qualquer natureza sempre beneficia aquele que sofre a sua falta. Contudo, para que a verdadeira caridade seja alcançada, o amor tem que estar presente. E não é somente através do dinheiro que podemos ser caridosos. Há muitas outras formas de caridade, tais como tendo compaixão pelos maus, perdoando aqueles que nos ofendem, rezando pelos nossos adversários, tendo paciência diante da irritabilidade e das provocações dos outros, sendo indulgentes para com os ingratos e agressivos. Deus, que é infinita justiça, saberá recompensar os que forem pagos com o desprezo. Além do que, muitas vezes Deus permite que sejamos pagos com a ingratidão para experimentar nossa perseverança em fazer o bem. A caridade moral é um desafio para todos os momentos, no lar, na rua e no trabalho. A caridade é a nossa meta. Quando a caridade tiver penetrado as massas, quando se transformar na fé, na religião da maioria, então nossas instituições serão melhores e os abusos do egoísmo desaparecerão. Portanto, pratiquemos a caridade. Ela é a âncora de salvação da sociedade. Só ela pode realizar o reino do bem na terra. O Espiritismo veio regenerar o mundo porque tem como base a caridade. Ele não vem derrubar os cultos, nem estabelecer um novo, pois ensina e prova verdades comuns a todas as religiões. Não vem destruir senão uma coisa, o materialismo, que é a negação de todas as religiões. Não vem demolir senão um templo, o do egoísmo e do orgulho. E principalmente vem reafirmar as palavras do Cristo: amar ao próximo como a si mesmo. Provando a existência do mundo invisível, o Espiritismo amplia nosso horizonte mental. A importância da vida corporal diminui à medida que cresce a da espiritual. As vaidades, as ambições terrenas tornam-se ilusões diante do futuro grandioso que nos espera. Com o Espiritismo, as pessoas compreendem que têm tudo a ganhar se fizerem o bem e tudo a perder se praticarem o mal. As comunicações espíritas não só demonstram o mundo invisível, povoado de seres felizes e infelizes, mas prova que somente através da caridade alcançaremos a felicidade eterna. Caridade, palavra sublime que resume todas as virtudes. Ao praticá-la, criaremos para nós mesmos alegrias infinitas. É na caridade que devemos procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio contra as aflições da vida. Quando estivermos a ponto de acusar a Deus pelas nossas dificuldades, lancemos um olhar abaixo, para ver quanta miséria, quantas pobres crianças sem família, quantos desamparados, sem uma mão amiga para os socorrer. Quantas famílias miseráveis com crianças gritando, chorando e repetindo: eu tenho fome. Palavras que penetram como faca afiada o coração materno. Com isto, podemos ter uma pequena ideia de nossas obrigações para com os nossos irmãos. Lembrando sempre das palavras de Jesus: porque tive fome e me deste de comer, sede e me deste de comer, estava nu e me vestistes, preso e fostes me visitar.
Em verdade vos afirmo que sempre que o fizer a um destes meus pequeninos irmãos, é a mim que o faz. Assim seja.